Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar tudo sobre a entrevista de ontem do presidente Andrés Rueda com o jornalista Alexandre Pretzel. Olha, o presidente falou sobre a QSI, falou se vai ou não tentar a reeleição. Falou sobre Vinícius Zanocelo. O Santos paga grande parte do salário do Zanocelo no Fortaleza. Apresentou mais uma vez o departamento médico do Santos, departamento de base para o Alexandre Pretzel. Falou das dificuldades financeiras, abriu o planilhão do Ruedão. Tudo isso aqui neste vídeo. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar um super recado para vocês. Quero falar da Mais Ágil. Você que quer realizar aquela viagem dos sonhos, quer pagar aquela conta que tá te dando uma dor de cabeça danada? Você já sabe o que fazer, hein? Fale agora com a Mais Ágil e antecipe o seu FGTS com as melhores condições do mercado. É isso mesmo. Na Mais Ágil, você consegue antecipar o seu FGTS com grandes condições e resolver os seus problemas financeiros. É só clicar no link que está fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo que você será direcionado para um dos atendentes da Mais Ágil via WhatsApp. É isso mesmo. Tudo por WhatsApp, você vai saber o valor que você tem a receber, as condições, as taxas melhores do mercado, tudo na Mais Ágil para você. Então não perca esta oportunidade, corre e clica no link que está fixado nos comentários e na descrição. Vem para Mais Ágil, você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, na última segunda-feira, o jornalista Alexandre Pretzel esteve no CT Repelé a convite do presidente Andrés Rueda. É isso mesmo. O presidente Andrés Rueda, claro, junto com o gerente de comunicação do Santos, ligou para o jornalista Alexandre Pretzel e convidou o jornalista para que ele fosse no CT Repelé, para que ele conhecesse um pouco da estrutura do Santos, né? Para que o Andrés Rueda mostrasse aquilo que ele tem feito de bom ao longo de 2 anos e meio à frente do Santos Futebol Clube. O Pretzel teve uma exclusiva com o presidente Andrés Rueda. E olha, neste bate-papo, o próprio jornalista Alexandre Pretzel falou que questionou pouco e ouviu muito mais. Portanto, o Rueda praticamente ali, né, passou 4 ou 5 horas apresentando tudo ao Alexandre Pretzel e não foi muito questionado. Primeiro, que acho que o intuito do convite do presidente Andrés Rueda era que ele realmente apresentasse, não era ali uma entrevista, né? Era uma apresentação ao jornalista Alexandre Pretzel. Claro, o Pretzel é um grandíssimo jornalista, tem uma força muito grande. Isso chamou muito a atenção, né, de quem cobre o Santos Futebol Clube, porque não faz muito sentido um presidente que diz abertamente que não tentará a reeleição, tentar vender a sua gestão. Por qual motivo, faltando pouco mais de 6 meses para o Rueda deixar o clube, essa necessidade de tentar vender o trabalho da gestão atual? O Pretzel comentou ontem, né, que em 2 situações perguntou ao presidente Andrés Rueda se ele será candidato à reeleição. E Rueda disse que não será. Porém, observando a live do Alexandre Pretzel, o Rueda entra em contradição em um momento quando o Pretzel diz o seguinte: o Rueda disse abertamente, caso eu concorra, portanto ele não descarta concorrer, né? E aí é preciso ter muita atenção quanto ao presidente Andrés Rueda, que já enganou demais o torcedor santista. Ninguém mais, acho que nem o próprio Rueda acredita no que ele fala, né? Então, tem uma hora que o Pretzel diz o seguinte, o Rueda me diz o seguinte: se eu concorrer, o Marcelo Teixeira não concorrerá comigo. Então, ele não descarta a reeleição, conforme já havíamos antecipado. A informação que eu tenho é que o grupo político do Rueda quer que ele tente a reeleição. Celso Jatene, Walter Schalka, entre outros, querem, Renato Agopian, Dagoberto, querem que o Andrés Rueda tente a reeleição sim. E a grande carta na manga, conforme eu antecipei no último sábado, tem um vídeo no canal sobre isso, é a QSI. O Santos está negociando sim com a QSI.
o modelo de parceria. E o Pretzel ontem trouxe essa informação com maior nível de detalhe. A ideia do presidente Andrés Ueda, que procurou a QSI, o Santos elaborou um projeto, apresentou a QSI através do pai do Neymar, que foi o intermediário, e esse projeto agradou o grupo do Catar. Não seria um modelo de SAF com percentual majoritário para o grupo de investidor, e sim uma SA, ou seja, o Santos ficaria com uma quantidade maior do percentual e continuaria sendo o majoritário, né? Até se fala em 51 com 49 ou até mesmo 50 com 50, né? Uma divisão e um modelo de SA. E esse modelo teria agradado o grupo do Catar. Não foi revelado ao Alexandre Pretzel valores. E tá aí a confirmação, né? As conversas continuam e esse é o principal trunfo do presidente Andrés Ueda para que ele tente a reeleição. Não descartem a reeleição do presidente Andrés Ueda caso dê certo realmente esse modelo de parceria com a Qatar Sports Investments. E um ponto importante, o presidente Andrés Ueda confirmou que este projeto não agradou o ex-presidente e possível candidato Marcelo Teixeira. Ueda apresentou ao Marcelo Teixeira este projeto e não teria agradado Marcelo Teixeira. E também me dá a impressão de ter sido uma jogada de mestre do presidente Andrés Ueda essa fala, porque ele deixa claro que, olha, caso eu continue, eu posso trazer a Qatar Sports Investments. Caso eu não continue, o próximo presidente muito provavelmente não trará esse modelo. Ou seja, para um torcedor carente que entende que vender o clube é o melhor caminho porque não acredita em mais ninguém, acreditou no Andrés Ueda como se ele fosse um Paulo Nobre, uma Leila Pereira, um Bandeira de Melo, essa é uma jogada de mestre do presidente Andrés Ueda, muito bem orientado pelo seu grupo de comunicação. Olha, cola na Qatar Sports Investments, o torcedor do Santos é um torcedor carente, se você vender um modelo de parceria, um modelo de SAF, você pode seguir por mais 3 anos. E claro, ele já deixa muito transparente que o Marcelo Teixeira não quer, e aí, como a SAF é muito bem vista pelo torcedor santista, Marcelo Teixeira perderia força com os sócios do clube. Então, é uma jogada de mestre do presidente Andrés Ueda se agarrar nessa possibilidade de SAF, né? Ou de SA, como queiram. Um modelo muito próximo um do outro, muda uma questão ou outra, mas o Santos cede uma parte da instituição para um grupo de empresários. Alguns pontos importantes deste bate-papo entre Andrés Ueda e Alexandre Pretzel. Primeiro, o Ueda mais uma vez abriu o planilhão com as dívidas do clube, mostrando a dificuldade, fato que de alguma forma, né, acaba comovendo o jornalista na outra ponta. Olha, que situação difícil que eu peguei o clube. Ele fala que colocou 50 milhões do próprio bolso. Me dá uma impressão que talvez o Pretzel tenha interpretado essa informação de forma equivocada. Não são 50 milhões, pelas informações que eu tenho, que foram colocados pelo Ueda. São 50 milhões do funding. Aliás, foram 55 milhões do funding, onde Ueda é um dos fiadores. Ueda está dentro desse grupo de empresários que são basicamente fiadores do Banco Safra para que o Santos possa captar recursos com juros menores. Não é dinheiro, não saiu da conta do Ueda 50 milhões. O que o Ueda emprestou ao Santos Futebol Clube foi, 13, 12 milhões de reais que hoje, com valores atualizados, passaram a ser 21 milhões de reais. Tá certo? E não 50, como foi comentado ontem pelo Pretzel. Mas, enfim, deve ter sido um erro aí, né? Na interpretação do que disse o presidente Andrés Ueda pelo lado do Alexandre Pretzel. Bom, ele vendeu tudo isso, né? Claro, o Ueda sempre faz isso, ele começa pela parte financeira, e aí os seguidores do Pretzel perguntaram a ele, ele falou do campo e bola? Ele falou do futebol? Falou das contratações equivocadas? E aí o Pretzel diz o seguinte, não, ele não entrou nesse tema. Claramente não entrou, né? Porque ele tem dificuldade para falar sobre bola, ele tem dificuldade para reconhecer os seus erros, né? E claramente ele vai para o lugar que ele se sente mais confortável, que é a parte financeira. Ele tem uma habilidade muito grande para falar de números, né? Só que números não ganham jogo.
E os números também, e aí é um ponto, não dá para cobrar do Pretzel, que não acompanha o Santos de perto, né? O Pretzel é um grande jornalista, mas faz uma cobertura bastante ampla, então o Pretzel não tem os detalhes. E aí faltou, né? De alguma forma, questionar o presidente sobre tudo aquilo que ele estava falando. O Pretzel somente ouviu e transmitiu aquilo que ele ouviu aos torcedores. Uma jogada de mestre, de novo, do presidente Andrés Ueda e também da comunicação do Santos, que chamou um ótimo jornalista, mas que não tem o detalhe, que não acompanha o dia a dia do Santos. E claro, o Pretzel simplesmente pegou tudo aquilo que ele ouviu e jogou na mídia, né? Então, de novo, uma jogada de mestre de um senhor que, é claro, é um político na essência. Andrés Ueda é um político na essência, né? Tá muito claro pelas atitudes do Ueda, né? Ele deixa muito claro que ele, sim, não vai abandonar o barco, ele vai tentar a reeleição, né? Ele vai tentar a reeleição, ele não vai largar o osso. E o trunfo de Andrés Ueda é, sim, a Qatar Sports Investments. E olha, digo aqui com muita transparência, o Rueda tem grandes chances de ganhar. O torcedor santista é um torcedor que analisa muito mal e, mais do que isso, é um torcedor que está desesperado para ter um time de futebol. Então, se o Rueda vender a Qatar e vender uma possível volta do Neymar, o torcedor, em grande maioria, vai sim votar no presidente Andrés Ueda. Olha, alguns pontos importantes: a apresentação da base pelo Scandiuzzi e a apresentação do departamento médico pelo Charlinho. O Charlinho teve a coragem de apresentar a nova estrutura do departamento médico, assim como o presidente já teve, né? Por muitas oportunidades também, este momento com jornalistas. O Charlinho, que coleciona problemas médicos no Santos Futebol Clube, apresentou isso ao Pretzel. E aí eu volto a dizer, o Pretzel não tinha as informações que o número de contusões do Santos é cada vez mais alto com toda essa mudança. E aí, infelizmente, não houve, né, um contraponto ao que disse aí o chefe do departamento médico do Santos, o Charlinho, sobre o trabalho do Scandiuzzi na base. Mais uma vez, ele ressaltou o trabalho dele. Eu acho que o trabalho que o Scandiuzzi faz na base não é um trabalho ruim, mas eu quero aguardar um pouco mais para dizer que esse trabalho é bom. A gente sabe que o trabalho na base, ele só vai, de alguma forma, mostrar os resultados daqui 4, 5 anos. Neste momento, eu prefiro ter cautela quanto ao trabalho que tem sido vendido na base do Santos Futebol Clube. Um ponto importante é sobre Vinícius Anocelo. O presidente trouxe uma informação que é nova. O Santos emprestou o Vinícius Anocelo ao Fortaleza e paga 70% do salário do jogador. Isso é um verdadeiro absurdo. O Santos comprou o Zanocelo por 11 milhões de reais, vai pagar isso em 15 parcelas e continua pagando o salário de Zanocelo para jogar no Fortaleza. Se nós tivéssemos um conselho deliberativo sério e atuante, era um ponto que deveria ser investigado dentro do Santos Futebol Clube, essa transação com o Vinícius Zanocelo. Olha, se isso tivesse acontecido em gestões do passado, com José Carlos Pérez, Modesto Roma e o próprio Odílio, tinha muito blogueiro que estaria duvidando desta transação entre Santos, Bertolucci e Ferroviária sobre Vinícius Anocelo. Como foi feito por Andrés Ueda e nós temos um conselho deliberativo omisso, ninguém está falando absolutamente nada. Isso é uma vergonha, como já diria Boris Casori. O caso de Vinícius Anocelo no Santos é emblemático e mostra a incompetência da gestão atual do presidente Andrés Ueda. Olha, o presidente também citou que o próximo presidente do clube já vai entrar com um problema financeiro, ou seja, com um rombo financeiro de 100 milhões de reais. Portanto, o que ele quer dizer com isso? Que tem 100 milhões de buraco financeiro entre o que o Santos, de fato, recebe com o que o Santos precisa pagar por ano. 100 milhões de reais. Então percebam que esses 2 anos e meio do Rueda não ajudaram em nada, porque esse mesmo déficit acontecia quando ele entrou. Então o Rueda com planilha para cá, planilha para lá, sobe linha, desce linha, cria coluna, não mudou nada o dia a dia do Santos. E de novo, não foi questionado sobre isso. Quais foram as alternativas que você buscou? Quais foram os parceiros que você trouxe? Quais foram as novas receitas que foram criadas pelo clube para, de fato, diminuir esse buraco? Ninguém questionou o presidente Andrés Ueda.
volto a dizer, é um presidente muito ruim, muito fraco, que tenta vender, mesmo com resultados pífios dentro e fora de campo, vender que está tudo bem. É um presidente que está totalmente desconectado e vive literalmente no mundo de Bob. Tá certo? E aí ele deixa claro que o problema do Santos é que a bola não entra. Ele volta a dizer que o problema do Santos é que a bola não entra. E não é verdade. O problema do Santos é a gestão incompetente que ele fez durante 2 anos e meio. Tá certo? Então tá aí os principais pontos da entrevista. Aliás, não diria que foi uma entrevista, porque ele foi pouco questionado. Talvez foi um bate-papo onde ele falou 90% do tempo e o Alexandre Pretzel foi muito mais um ouvinte do que aí um jornalista que pudesse confrontar o presidente Andrés Ueda, né? Pretzel é espetacular, volto a dizer. Pretzel é um dos grandes jornalistas que nós temos na imprensa brasileira. Porém, claramente, né, a ideia deste bate-papo foi muito mais ouvir do que questionar o presidente Andrés Ueda. Foi esse o modelo do convite e o Pretzel seguiu a risca, ganhou um bate-papo, ganhou uma boa matéria, mas, é claro, o torcedor santista perdeu a oportunidade de ter visto o presidente Andrés Ueda ser questionado por alguém que estivesse mais dentro do dia a dia do Santos Futebol Clube. Tá certo? É isso, meus amigos. Deixa aí os comentários o que você achou, né, sobre tudo isso que eu citei do presidente Andrés Ueda, sobre tudo isso que ele disse ao Alexandre Pretzel. Grande abraço, meus amigos varandeiros. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.